Bom dia, pessoal, tudo bem? Na lição de hoje, terça-feira, vem trazendo um título afirmativo dizendo não é legalista, ok? Mas a que se refere esse título? Esse título então se refere ao Antigo Testamento, que muitos cristãos acham que ele tem um ar legalista e que só a partir da vinda de Cristo para a terra e de seu sacrifício é que a salvação pela graça e pela fé foram então desenvolvidas e então começaram a atuar. Mas isso é uma hipótese totalmente equivocada, ok? Porque desde o princípio, desde o Gênesis até o Apocalipse, a salvação sempre foi pela fé e pela graça, principalmente pela fé, ok? Porque sem fé, o sacrifício do cordeiro não adiantaria nada se você não tivesse fé que aquele sacrifício em si expiaria os seus pecados. Então não há por que não crer que a fé e a graça não existiam no Antigo Testamento, ok? Porque sempre foi e sempre será a salvação pela fé e pela graça. E o povo apenas não entendia, ok? Teve que vir Jesus e mostrar o comportamento de Deus aqui na Terra para então começarmos a entender o que era a graça. Porque o Antigo Testamento, as pessoas, como não conheciam a Deus, não conheciam o caráter de Deus, tinham apenas exemplificações, mas não tinham conhecido ele em pessoa, acreditavam que ele era apenas autoritário, o que com certeza não é, ok? E na lição também vem falando algumas coisas. Aqui no terceiro parágrafo fala: a Bíblia diz que Abraão creu e por isso no Senhor, aliás, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Então, na época de Abraão, no início do Novo Testamento, né? Aliás, do Velho Testamento. E então a fé de Abraão já havia sido retribuída por justiça. Então a fé e a misericórdia e a graça de Deus sempre esteve com a humanidade desde o princípio. E então Deus fala também um pouquinho, aliás, a lição fala aqui um pouquinho sobre que naquela época não existia leis físicas, né? Não existiam as tábuas dos 10 mandamentos ou 10 palavras ainda. Mas Deus já havia escrito no coração de Abraão as suas leis e ele havia seguido, né? Por quê? Porque eram princípios de Abraão. As leis de Deus, ele confiava tanto em Deus, ele tinha um relacionamento tão forte com Deus, que as leis de Deus já haviam se tornado princípio sem mesmo ele ter lido em algum local, ok? E termina falando sobre o sábado, né? Que o sábado é um dia de deleite, é um dia ah, de, de demonstrarmos a nossa fé em Deus e deixar que Ele haja na nossa vida, ok? E é interessante que a lição trouxe 2 pontos, que na verdade o sábado, primeiramente, é o único, vamos falar assim, a palavra que a lição usou que é um único mandamento arbitrário, mas eu acho que essa palavra é um pouco forte demais, ok? É o único mandamento que Deus deu ali, deixou ali, porque foi Ele que escolheu. Não é algo que, tipo, seguir por seguir. Deus poderia ter escolhido qualquer outro dia da semana, mas Ele escolheu o sábado, mas como mandamento, né? E o sábado também é o aniversário da terra e da criação. É uma coisa que eu nunca tinha parado para analisar com esse olhar, né? Nesse sentido. E também o sábado é um deleite e não um fardo, né? A lição termina com essa frase, eu até grifei, porque o sábado, primeiramente, não pode ser um fardo, porque é um dia de descanso. Né? Então, para nós que acreditamos, né, que somos adventistas do sétimo dia, não podemos ter o sábado como um fardo, e sim como um deleite nos braços do Senhor, na graça dele e na sua palavra, ok? Então, este foi o estudo de terça-feira, um bom dia e bons estudos.